Boa noite, tudo bem? Eu tenho uma pergunta confrontadora a todos os cristãos, aos ateus, aos religiosos, a qualquer um que é inquiridor desta nova era em que vivemos. Eu gostaria de saber se você acredita na genuinidade do apóstolo São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber se você acredita que Paulo era um homem íntegro, se era um homem verdadeiro, se era um homem genuíno, se ele era um homem honesto consigo mesmo e com os outros. Você pode pensar, eu acho que sim, né? Ele era um homem religioso, devoto, piedoso, então eu acredito que ele era um homem de caráter. Tudo bem, você pode pensar assim, mas eu tenho uma contestação, tenho um problema a se levantar aqui. O apóstolo Paulo, por mais culto que ele fosse, por mais conhecedor, tanto religioso como secular, tanto do farisaísmo, judaísmo, quanto de uma educação greco-romana, ele afirmava uma coisa muito escandalosa e tida até mesmo como louca. Ele dizia que aquele Jesus, aquele que havia sido crucificado sob Pôncio Pilatos, no primeiro século, mais ou menos lá por 30 depois de Cristo, aquele que era conhecido como sendo o Nazareno, porque pelo menos passou a maior parte de sua vida lá na terra de Nazaré, além de ele ter sido crucificado, ele afirmava que esse Jesus havia sido ressuscitado. Que Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia, depois que ele havia sido crucificado e morto, sepultado. Como acreditar que Paulo era um homem verdadeiro depois disso que ele afirmou? Como pode alguém afirmar isso? E ele dizia isso como sendo alguém convicto de que aquilo era uma verdade, era um fato incontestável. Que aquilo era algo que não podia ser excusado, era algo inexcusável. Não havia desculpa, Jesus Cristo havia sido ressuscitado. E as pessoas deveriam crer em Jesus, porque Ele era o Cristo que havia sido prometido. Ele era a própria encarnação de Deus para a redenção do ser humano pecador. E Ele ainda vivia e vive hoje pelo seu Santo Espírito, pelo Espírito de Deus. Então, o que Paulo ganhou com isso, afinal de contas? Ele só pode ter tido algo para fazer, para ter uma vantagem, né? A Bíblia nos diz que ele passou fome, passou perigos, passou açoites, passou por prisões, cadeias, né? Ele foi machucado, adquiriu uma série de estigmas, de cicatrizes por conta do evangelho que ele afirmava ter recebido de Deus, o evangelho aos gentios, a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus à humanidade toda. Então, foi isso que ele ganhou? Qual o propósito disso? Como pode ele ter dado a vida por isso, por essa causa? Como assim? Ou Paulo era louco, ou era um mentiroso, ou eu não sei mais o que dizer. O que ele poderia ser? Ou ele poderia estar falando a verdade. Somente assim ele teria sua vida como
algo sem valor diante de tudo o que ele poderia fazer se não fosse pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então fica essa questão. Será que Jesus Cristo ressuscitou mesmo? E aos cristãos, qual está sendo a relevância da ressurreição de Cristo para as nossas vidas? Muito obrigado por assistir este vídeo. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé.